De volta com o Band Cidade. E agora é hora de entrevista. Eu recebo aqui no estúdio George Pinheiro, ele que é presidente da Confederação Nacional das Associações Comerciais do Brasil. Presidente, boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, eu que agradeço e é sempre bom e importante voltar a Natal. Eu me sinto muito feliz, passei muitos anos de férias vindo para cá. O senhor comanda a Confederação Nacional das Associações Comerciais. E esse retorno a Natal se deve a quê hoje? Primeiro, um minutinho para me falar da nossa confederação. A Confederação das Associações Comerciais do Brasil congrega as 27 federações de todo o país e nós temos 2.300 associações comerciais no Brasil. É a mais antiga organização empresarial das Américas. A primeira associação comercial data de 1813 em Salvador. E hoje nós temos o prazer de vir aqui participar e dar posse ao Schiavo, nosso novo presidente da Associação Comercial do Rio Grande do Norte, que também completa 125 anos. Presidente, falando um pouquinho sobre esse momento que o comércio do país enfrenta de uma forma geral, claro, junto com a economia. Qual o balanço que o senhor tem, presidente? Muito se fala de que a gente está invertendo a curva, outros já têm uma visão mais pessimista. E qual a visão do senhor enquanto líder desse segmento? Naturalmente que não adianta você dizer que as coisas melhoraram. Melhoraram sim, mas muito pouco. O Brasil continua com mais de 13 milhões de brasileiros sem emprego, com outros milhões de brasileiros que deixaram de procurar emprego, e isso refletiu no comércio. Nós temos milhares de empresas que fecharam, nós temos milhões de pessoas, filhos, esposa, parentes dos micro e pequenos empresários que estão desempregados. É evidente que o Brasil começa a melhorar. Nós temos um grande patrimônio agrícola no Brasil. Essa estrutura de produção agrícola dá ao Brasil uma condição superior aos outros países, mas é evidente que comércio, indústria, ele teve uma queda muito grande. Presidente, a economia, o mercado de uma forma geral, mostra uma grande vulnerabilidade com a situação política do país, sempre em período de eleição. Isso é normal, isso é natural para um país que teoricamente deveria ser mais forte, presidente? Eu acho que sim. Primeiro porque nós somos muito dependentes do Estado. O Brasil tem uma concentração de renda muito grande, é público, e essa concentração de renda reflete, por exemplo, nos bancos. Nós temos 87% do sistema bancário concentrado em 4 bancos. Isso faz com que o empresário, nós, os cidadãos, paguemos os juros mais caros do planeta. Não tem muita lógica você pagar juros de um cartão de crédito que até pouco tempo se chegava a 400% ao ano. Mas vamos lá, você desconta uma duplicata, faz um desconto de cheque. Isso custa em torno de 100% a 120% de juros ao ano, num país que tem uma inflação de 4%. É impossível. Então, essa dependência de governo, que o governo determina todas essas regras, na mudança de governo, que é o que nós estamos vivendo agora, existe uma expectativa muito grande. O principal projeto de governo de um candidato é o ministro da Fazenda, que todos nós estamos confiando que vai mudar o país. Presidente, o senhor falava há pouco sobre a questão do número de desempregados. Perfeito. Como o comércio enfrentou essa crise? Eu digo enfrentou porque já acreditando que ela está passando. Lógico. Como o comércio enfrentou e quais são as alternativas dos comerciantes neste momento para tentar ainda continuar nessa caminhada até que a respiração seja mais tranquila? Olha, a alternativa é criar novos negócios, é empreender com novas oportunidades de negócio. Nós temos os números do Sebrae, onde nós temos mais de 11 milhões de micro e pequenas empresas. Nós tínhamos até pouco tempo em torno de 1.200.000 empresas que dependiam de um refis para simplesmente não acabar. Conseguimos que o governo aprovasse há 4, 5 meses atrás o refis para as micro e pequenas empresas. Isso deu uma sobrevida. Porque as empresas, a primeira coisa que nós, empresários, deixamos de pagar é o imposto. Porque se você não paga
a tua mercadoria que você compra de um fornecedor para vender. Se você não paga o aluguel, se você não paga os empresários, você não sobrevive. E quando você deixa de pagar o imposto, em pouco tempo você também se inviabiliza, porque você não tem as tuas certidões negativas para que os bancos continuem emprestando recursos. Então, é uma roda viva que as empresas têm que estarem constantemente se renovando. E aí é bom a gente falar de uma coisa: as grandes empresas do Brasil e do mundo foram as que mais desempregaram. Não desempregaram porque também deixou de vender ou deixou de vender muito. Porque hoje a estrutura de novas tecnologias fazem com que as indústrias produzam muito mais com menos empregados. Ao contrário das microempresas, que dependem da mão de obra. Então, ele emprega muito mais gente. As pequenas e médias empresas no Brasil empregam muito mais pessoas do que as grandes empresas. Presidente, nessa situação do comércio, o Rio Grande do Norte, de uma forma geral, seguramente um ano, alguns comerciantes começaram a se levantar contra tarifas cobradas pelos shoppings, pelos shoppings da capital. Como é que o senhor avalia essa relação dos grandes shoppings com os comerciantes? Olha, nós temos uma discussão muito grande sobre isso. Inclusive, nós temos uma organização que é a Alshop, a Associação dos Empresários de Shopping Centers, dos comerciantes de shopping centers, que está sempre em negociações com as grandes empresas de shopping. E nós sabemos que muitas cidades têm mais shoppings do que o necessário, tem mais shoppings do que a cidade suportaria. E o que acontece é que aí você tem uma concorrência direta com o comércio que está estabelecido no mercado, no centro comercial. Quando você cria uma estrutura de shopping center, que é muito cara, que você tem uma estrutura de ar-condicionado, de publicidade, isso tudo se torna caro para os pequenos lojistas. A maioria abrem lojas de boutiques, de restaurantes, de comidas, e chega no final do ano, a sua receita é menor do que a despesa. Então, há uma grande disputa entre os shopping centers e os lojistas. E nessa disputa, quem ganha, presidente? Normalmente, como dizemos aqui no mar, o rochedo pega a onda forte. E quem tem estrutura, você fica trocando de lojistas que fecham, que não conseguem pagar, e outros que veem um sonho de ter uma loja no shopping e que se arriscam. Eu acho que tem que haver uma compatibilização. Primeiro, realmente, há um custo muito alto, há um aluguel muito alto. Os grandes grupos que abrem shopping centers, eles têm as lojas âncoras, que são as grandes lojas brasileiras, que praticamente sustentam o shopping. E aí, os pequenos lojistas que entram com todas essas espetaculares dessas lojas de tudo que existe no país, mas que o custo é muito alto. Há que ter uma compatibilização entre o aluguel que eles reclamam que é caro, entre a estrutura de administração do shopping que é cara. A gente conversou aqui no estúdio com o presidente da Confederação Nacional das Associações Comerciais, George Pinheiro. Presidente, alegria recebê-lo aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço. Bom trabalho para você. Boa noite. E o Band Cidade vai ficando por aqui. Se você quiser rever essa entrevista, vai lá no politicaemfoco.com, um site especializado na política do Rio Grande do Norte e do Brasil. A sua companhia agora é o Jornal da Band. E a gente volta a se encontrar amanhã. Ótima noite para você.